Pronto. Podemos? Vamos fazer uma leitura do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, psicografia de André Luiz. Lição 19. Os compromissos de trabalho. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar da lei de proteção ou do amparo às instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeitos, perturbações, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Foram duas leituras, né? A segunda: ajuda-te e o céu te ajudará. Carlos Bacelli, irmão José. Leitura 26. Quem tiver o livrinho em casa, então isso daqui é ótimo. Egoísmo. Espiritualmente, ninguém se expande ocupando o espaço que pertence ao próximo. Evoluir é aumentar a própria capacidade de abraçar e deixar-se abraçar. Trazer o outro para dentro de si é não desterrá-lo de si, e eis que significa integrar-se ao Criador. O egoísmo, portanto, ou seja, o existir isoladamente, é o avesso do movimento que sustenta a vida. Quem tão somente em si pensa, inclusive, isola-se de Deus. O culto do ego é responsável pelo distanciamento que a criatura faz de sua origem divina. Exercita-te na solidariedade e te farás maior do que és. Obrigado, Margarida. Nós vamos chamar a Margarida para a Rádio Espaço Espírita, com essa voz terapêutica. Ela vai, gravar as mensagens lá para a rádio. Bom, pessoal, vamos iniciar a atividade, né, com a prece, né? Desde já agradecendo a todos os presentes nessa noite. Vamos mentalizar a figura de Jesus em nossos corações, em nossas mentes, para que a gente possa nos irmanar nesse momento, pedindo as bênçãos da espiritualidade, a fé e a razão, a lucidez, o amparo, o acolhimento, a proteção dos amigos espirituais e o dom da vida. Viver é tão importante. Estarmos novamente nos reunindo é tão importante. Poder trocar ideias, refletir sobre o Evangelho, pensar nas melhores formas de evoluir e de fazer o bem. Tudo isso é curativo para o nosso corpo e também para a nossa alma. Que os espíritos amigos da casa, do bem e da paz, possam estar juntos de nós nessa tarefa, para que nós sigamos na mensagem duradoura do Evangelho do Senhor. Sobre as luzes da doutrina espírita, nós agradecemos pela presente encarnação, pela luz e bênção do esquecimento que tivemos ao reencarnar e pela força que precisamos para superar as dificuldades dessa encarnação e das vindouras. Obrigado, Senhor, pela imortalidade, pela vida. Que assim seja. O seu Nene traz a mensagem, né, essa parceria aí com o Centro Espírita Jesus Nazaré, e vai trazer umas reflexões para nós agora. Quero pedir licença para vocês para retirar essa máscara, porque fique à vontade. Além dela atrapalhar para a gente se comunicar, fica um pouco meio esquisito, né? Bom, eu quero primeiro dar uma boa noite a todos
Agradecer a direção da casa pelo convite. Eu quero também, hoje estamos aí transmitido pela internet, né? A gente fica um pouco apreensivo porque a responsabilidade de falar sobre a doutrina espírita, ainda mais a questão da família, né? Ela é de uma responsabilidade muito grande. Então, eu peço as energias de vocês, encarnados, desencarnados, as pessoas que estão nos assistindo, que transmita, né, essas energias, essas forças, para que a gente possa desenvolver o tema dentro de uma normalidade e que ela seja significativa, né, que ela seja produtiva. Porque sabemos que a questão família, ela envolve a todos, com todos os assuntos, mas a família, todos nós temos uma, né? E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de deixar, falar a vocês o seguinte: quando a gente estuda qualquer assunto, mas hoje, como a gente está estudando a doutrina espírita há muito tempo, a gente entende sobre os assuntos aquilo que a gente assimila dos estudos, né? E muitas vezes a gente acha que está falando a coisa correta, certa, e pode estar equivocado. Então, nesse sentido, se eu falar alguma coisa aqui que não esteja condizente com a doutrina espírita, com aquilo que ela nos ensina e nos instrui, eu gostaria que vocês, né, questionassem ou perguntassem, porque nós estamos no eterno aprendizado, né, Giovana? A gente aprende no dia a dia. E sabemos que com o contato, com essa interação com as pessoas, o aprendizado é melhor. Só que nós não podemos ser egoístas, né? A gente tem que saber reconhecer quando não está dentro do assunto, dentro da verdade, né? E para a gente começar a falar de família, a gente tem que entender que nós somos uma família universal. Nós somos filhos de um pai só. Deus é o pai único, então nós somos uma família universal. Nós não temos que ter preconceito com raça, com cor, com nossa nacionalidade, porque todos somos irmãos. Partindo do princípio que somos filhos de um pai único, onipotente, onipresente, então nós somos uma família universal. Nesse sentido, quando nós, nessa ida e vinda de encarnações e reencarnações, a gente cria ou adquire uma família espiritual, certo? Por exemplo, cada encarnação, cada reencarnação, a gente convive com essa nossa família consanguínea aqui da Terra, né? Reencarnada na Terra. E nessas reencarnações a gente adquire amigos, simpatias ou antipatia, nós criamos inimigos, criamos problemas, né, para solucionar depois. E quando nós formamos a nossa família aqui, essa nossa família aqui, ela é formada geralmente por pessoas que necessitam e necessitam de ajuste. Então, essa família universal é uma família que, vamos dizer assim, quase que desconhecida, né? Porque nós temos aí quantos planetas habitados, que tem nossos irmãos, né? Que nós nem conhecemos as formas e tal, mas é nossos irmãos. E a nossa família espiritual, essa é adquirida através das convivências. E cada convivência que a gente tem um aprendizado, mas tem as consequências, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a gente não cumpre as nossas obrigações, ou por muitas vezes até gera um conflito muito complicado, e nas futuras encarnações a gente vem para reparar. Quando a gente se depara com as nossas famílias, a gente às vezes diz assim: poxa, mas a nossa família não é igual à família do outro, né? Os outros são mais fáceis de convivência. Por quê? Porque a nossa família é onde nós temos nosso desafeto, onde tem as pessoas que a gente precisa se acertar, precisa ajudar a evoluir, porque esse é o principal motivo das reencarnações,
é evolução. Nós evoluímos. E fazer evoluir aquelas pessoas que convivem com a gente. Né? Então, cada encarnação é uma responsabilidade muito grande. E a gente, às vezes, não foca nisso aí, né? Às vezes, porque o meu cônjuge, a minha patroa, o meu patrão é difícil. Aí, às vezes, a gente vem a ver, há muitas separações porque não entende que os casamentos, as famílias são formadas para isso aí, para evoluir, para essa reparação, né? E dentro dessas famílias também vem aqueles espíritos, né, afins que vêm para nos ajudar. Né? E a gente tem que estar muito atento, porque a vida ela nos traz certos problemas, certas situações que faz esquecer nossos compromissos assumidos anteriormente na espiritualidade. Do qual a gente não lembra, né, Sonia? Mas não te lembra, exatamente. Até se vocês podem questionar, podem perguntar, aliás, nós temos uma grande família, né? Porque a gente tem que considerar que cada núcleo que existe, religioso, onde se mora, é uma família. Ninguém mora perto de um vizinho, de outra pessoa, nem por acaso não. A gente é uma família, e nós somos uma família, na doutrina espírita, uma família também. E é onde a gente cria nossas amizades, né? E às vezes até algumas inimizades também. Mas isso faz parte da evolução. A gente precisa dos atritos, né? Porque o maravilhoso às vezes nos deixa meio quieto. A gente está confortável, a gente está numa boa, então não, deixa passar. Mas não é assim, a gente precisa questionar, precisa falar, precisa ter esses atritos, essas preocupações para a gente evoluir, crescer. Né? E eu trouxe aqui, né, vocês devem conhecer uma música que o Padre Zezinho tem. Não sei se é dele, ele canta há muitos anos essa música, que é Oração pela Família. Eu vejo nessa letra dessa música aqui uma síntese da família, das nossas como a gente teria que proceder para gerar uma boa família, para ter uma boa convivência, para saber como criar os filhos. Não saber não é bem a palavra, né? Mas para a gente se orientar na criação dos filhos. Né? Até o meu irmão sempre fala, e em conversas assim mais particulares, que quando a gente casa, ele iria ter um manual de como criar filho, né? Quando o filho já vem com o manual. Porque é um aprendizado entre pai e mãe dificultoso, né? E essa oração pela família, esse padre, ou quem escreveu, ele estava numa outra dimensão. Porque ele fala, nessa letra da música aqui, entre linhas, coisas muito importantes. Ele começa com uma frase que ele diz assim: que nenhuma família comece em qualquer de repente. E a gente vê, né, hoje em dia, né, sempre acontece, mas nós estamos num mundo muito acelerado em tudo. E a gente vê nossos filhos e parentes e amigos, às vezes, com aquele casamento de repente. De repente estou amando, de repente quero casar, de repente eu vou formar uma família. E às vezes nem se conhece, até há pessoas que falam assim: poxa, não conheço nem bem, não sei bem nem o nome da pessoa, não conheço o pai, não conheço a avó, mas tudo bem, depois, né, se dá um jeito. Então, será se é a maneira mais correta de começar uma família de repente? A gente que é um pouco mais velho, né, a gente vê que os namoros antigamente ele era mais duradouro. Mas logo a segunda frase ele já fala assim: que nenhuma família termine por falta de amor. Eu acho interessante essa frase aqui porque é o seguinte: a primeira frase fala de qualquer de repente, né? Ela fala de amor. E será se não é essa pressa? Muitas vezes a pessoa diz assim: mas eu amava. Não, amava não.
Amor, ele é eterno, o amor ele só cresce, ele não diminui. Quanto mais amor, mais transborda, mais, né? Então, por falta de amor não foi. Porque eu penso, né, por isso eu gosto da participação, eu peço a participação de vocês. Amor e início de casamento são pouquíssimos, eu acredito sim. Porque isso só espírito que já vem de uma outra vivência, que adquiriram esse amor um pelo outro. Mas na nossa realidade, né, na fase que nós estamos de aprendizado e de muitas... nós não temos essa afinidade toda, mas é resgate mesmo, então não existe esse amor. Então de repente, eu não amo mais, eu vou deixar. Não amava. Nós não amava. Então, de repente, ninguém começa a amar ninguém. É com o tempo, é com a convivência, com a vinda dos filhos, com paciência. Né? Nós não vamos amar uma pessoa de um dia para o outro. O amor é uma coisa muito profunda. É uma construção muito profunda e não é numa encarnação que se vai ter um amor, me ajuda agora, um amor, como é que o Divaldo fala? Do amor transcendente, transcendente, mas tem mais uma palavra ainda. Depois me vem na cabeça, Joana fala muito desse amor. É um amor que nós não conhecemos ainda, né? Jesus, talvez, né? Talvez não, sim, Jesus conhecia. Então a pessoa diz assim, não, mas eu não amo mais, eu vou... não amava. Só que a gente tem que ter esse conhecimento, a doutrina nos traz esse conhecimento. Que a gente não está aqui junto porque nós se amamos. Às vezes nós se odiamos. O Giovanni, na oração aqui, ele falou da bênção do esquecimento, né? Que bom! Que bom! Porque de início a gente tem atração, tem paixão, a beleza física, infelizmente muitas vezes o poder aquisitivo, né, ajuda na escolha de um casamento, que isso não é a probabilidade de dar certo não é por causa de dinheiro, né? Então, vamos se deixar porque qualquer uma coisinha, tá. Aí depois vem que o casal seja para um e o outro de corpo e de mente. Interessante aqui, porque quando nós, no início da nossa juventude, nós olhamos mais para o belo, mais para a presença física, né? Com o passar do tempo, a gente tem que ter esse conhecimento mentalmente, mentalizar essa pessoa como sua parceira ou seu parceiro, né? Essa pessoa que te ajuda, que cuida de ti. Então, não é mais aquela presença física que a pessoa tem, da beleza, da tudo mais. Já é a mente, já é a força da mente, o aconchego, né? Aquela atração física se transforma numa... Aí sim, pode ser que é o princípio do amor já aí, né? Então, né? A quarta fase dessa parte, que nada no mundo separe um casal sonhador. Né? Quando a gente inicia o casamento, todo mundo aqui quase é casado, né? Com exceção do nosso jovem ali. Então, não, isso aqui também não. Não? Mas Estamos a caminho. Está no caminho certo, né? Por exemplo, o casal, de início, a época de namorado é a época do sonho, né? Eu sonho que nós vamos ter uma boa casa, vamos ter um bom carro, vamos ter uma vida. E é sonhador, não é verdade? A gente sonha, e isso é bom, né? Vamos ter tanto filho, vamos poder, que bom que planeja, né? Hoje pode se planejar, antigamente não. Né? Então, esse sonho. Só que a pessoa casa, vem os problemas. A gente sabe que a vida de casado, a união, ela é um desafio no dia a dia. Né? Então, quando ele escreveu essa frase aqui, ó, que nada no mundo separa um casal sonhador. São os problemas. Né? Muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas está ficando difícil porque não consegui uma casa boa. Né? É problema, não conseguia, não tenho uma relação boa com a minha sogra, com o meu sogro, são problemas. Mas o que importa é que faz a oração pela família. Então é a família que ele está formando que é mais importante.
é ali que ele vai se instruir os filhos que vêm, né? E aprender junto uma vida nova. Então que esses problemas sejam solucionados. Ele não vamos falar problema, vamos falar desafio. Tem um palestrante que fala, ele não fala problema, fala desafio. São desafios, né? Para que a gente possa solucionar. E é para isso que ele está aqui. É para isso que serve a encarnação. E todas essas fases, né, são para a gente aprender os desafios. Né? Depois vem o refrão dessa música, que ele fala assim, que nenhuma família comece e termine sabendo onde vai. Então, é muito interessante, né? Isso não acontece com a gente. Eu, sinceramente, quando eu casei, eu não sabia para onde ia, para que lado que ia, né? A gente fica meio perdido, né? Poxa, é uma vida nova, é pessoas que não se conhecem direito, né? Mas precisamos achar, né, esse caminho. Aqui, muito interessante. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Essa frase é bastante significativa, né? Porque quem é pai e quem é mãe hoje em dia está num dilema muito grande. Eu li um texto antes de vir para cá a respeito da presença física do pai e da mãe na família. Porque a presença, nós estamos presentes, por exemplo, mas eu estou presente com o meu celular aqui, a minha filha está no quarto com o celular dela, está o outro filho com o tablet, e eu estou aqui pensando no negócio, a mãe está pensando na cabeleireira. A minha sogra agora tem Globoplay. Globoplay? Está vendo a viagem. Pois é. Mas a tua sogra já criou os filhos, então ela tem os direitos dela. Entreguei. Então, a presença física, aquela presença de chegar, meu filho, nós estamos, ele fala também no tempo, duração de tempo. Não adianta ficar uma semana com o filho fazendo o que eu gosto. Né? Ou realizando, por exemplo, que hoje o meu vizinho chega lá e diz, seu Darcy, deixa eu ficar aqui mais pertinho, agora não porque eu botei internet, mas porque eu tenho meu trabalho para fazer e a minha menina vai ficar ali. Então ele fala do tempo físico com o filho. Chamar o filho, conversar, brincar com ele, porque dar coisas é como se livrar da responsabilidade de dar esse amor. Essa presença física, onde o filho precisa do pai. Por mais que ele seja um espírito instruído, que ele já venha com uma capacidade maior do que o pai ainda de aprender todas essas coisas aí, mas aquele amor, aquele aconchego de criança, porque pode ser um espírito milenar, mas nessa hora ele está criança. E é ali que ele está formando aquele vínculo com o pai e a mãe. Então essa hora, essa presença física, que seja uma hora por dia, mas filho, essa hora é nossa. Né? Se eu dia um tablet, se eu dia um celular, se ele tem tudo isso, tenta tirar ele um pouquinho dali, traz ele para ti. Eu nunca esqueci uma frase de uma prima minha que morava em São Paulo, e ela já desencarnou há um tempo. Ela um dia disse assim para mim, ela veio visitar eu aqui em Joinville. Ela disse, meu primo, nunca esqueça de abraçar e beijar um filho. Porque isso é um vínculo que futuramente, talvez na hora ele sinta isso como uma carícia, um abraço de um pai. Mas futuramente ele vai lembrar desse abraço e vai dar um abraço no filho dele também e vai lembrar. Então nunca esqueça e nunca deixe de abraçar um filho e beijar um filho. Né? Então, nesse texto que eu estava lendo, até por sinal, chegou uma visita na hora, né? Não sei se foi para ajudá-lo, tá? E eu tive que parar. Então ele falou muito dessa presença física. Quando eu estou com meu filho, eu estou com meu filho, com a minha filha, e dá esse tempo para ele, dá essa ajuda. Eu vou fazer um parênteses aqui, e não sei se é saudosismo meu, que eu gostaria
vocês também já têm talvez a minha idade. Eu sinto uma falta imensa hoje daquela família que a gente se criou. Por exemplo, nós chegávamos na casa da avó, do avô, nós ia pegar na mão para pedir bênção para eles. Para minha avó, para o meu tio. Existia uma hierarquia, sabe? Avó, tio, padrinho, tal, tudo mais. Pode ser saudosismo meu e pode ser até alguma coisa ultrapassada. Mas na minha mente, na minha percepção, isso faz muita diferença. Eu vejo crianças hoje que olham para o pai, o cara, o bicho. Né? Não que isso seja mal. Velho. Velho, o velho. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Sim, exatamente. Tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Talvez a necessidade hoje seja outra. Pois é, mas aí é aquilo que eu acabava. Foi bom a tua questionamento. Hoje é outra realidade. A gente sabe disso, é outra realidade. O pai corre mais, os serviços são mais competitivos, a nossa sobrevivência ficou um pouco mais complicada, porque antigamente era tudo mais lento. Seu Dani, isso é igual fazer fila e cantar o hino nacional na escola. Ninguém mais faz. Isso nós já vamos entrar no lado cívico. Sim, mas está certo. É o simbolismo. É mais uma coisa, né? O amor pela terra, pela pátria, o amor pela onde ele conviveu, isso é muito importante. Mesmo que a gente saiba, né, que somos filhos do universo, que espero que um dia, né, nós entendemos uma coisa, que o nosso irmão argentino, o nosso irmão uruguaio, o nosso irmão coreano é nosso irmão. Não é porque tem fronteiras, não é porque é um outro país que é um povo separado. Mas tu tem muita razão. A gente tem que ter esses vínculos, a gente tem que ter esse sentimento, porque como é que nós vamos criar mais sentimentos se a gente não tem nem aquele sentimento que a gente chegava na escola, quando nós via a professora lá na mesa dela, a gente respeitava como se fosse meu pai aquela hora. Ali representava a nossa educação. Não é bem a nossa educação, ali seria a instrução. Mas no nosso tempo já era um pouco de educação também. Porque vamos também fazer mais um parênteses. Ou medo. Ou medo. Mas o medo é um instinto bom também. Porque a gente vê muitas crianças antigas, assim, vamos dizer assim, que eles tinham medo do pai e dos avós. Sim. E não aquele amor. Sim. Esse medo. Muito bom. E eu sempre falo, em rodas de amigo, em conversa, que a autoridade de pai tem limite também. Uhum. Porque criar medo, ameaçar filho, isso havia muito, né? Isso vale também, por exemplo, para os cônjuges, né? Porque o pessoal diz, mas os casamentos duravam uma maravilha antigamente. Hoje não, porque hoje as mulheres não são muito submissas à autoridade, né? Aqueles maridos autoritários e tudo mais. E com os filhos também não era diferente. Uhum. Eu também não sou extremista, né? Dizer, não, o pai tem que estar ali, não. Só que afrouxou demais essa ligação entre pai e mãe. Quase que equilibrou, que hoje não existe, né? O filho fala de igual a igual com o pai. Não vou dizer de igual a igual a respeito de conhecimento, porque ele sabe que são espíritos que estão vindo aí com conhecimento muito grande, mas de autoridade, de respeito. Então, às vezes o filho está falando com o pai, com sensibilidade, né, colocando aí esse respeito todo que não é só o autoritário, são princípios éticos de como se proceder o filho com os pais, né? Sim. De respeitar o professor, respeitar isso, aquilo. E isso não deveria perder essa essência, porque isso é uma essência divina, é eterna. Então, se você hoje não falar para o seu filho da importância de religião, que eu vejo na minha família, fui criada dentro
Minha mãe levava na igreja, fazia, a gente não queria, criança queria brincar, domingo, andar 1 hora, né, a pé para chegar na igreja. Mas ela dizia, não, nós temos que desenvolver essa sensibilidade do conhecimento de um Deus. E hoje eu vejo meus irmãos que a minha mãe fez isso, né, os últimos, mais temporão, que não estão levando seus filhos para a igreja. Não estão. Aí às vezes eu penso, até onde isso é positivo? Né? É moderno, mas moderno tem limite também. A liberdade tem limite também. Então, ele faz, às vezes ele está tão trabalhando, né? A gente também entende isso, mas se nós não dá 1 hora, nossa, adulto hoje, eu falo assim, a gente está dando esse tempo para Deus, o evangelho no lar, ou então sentar e dizer, pai, obrigado, né? Muitos de nós não temos nem tempo nem essa conversa com Deus, de buscar Ele, né? Imagina nossas crianças, se ele perde essa essência, ele fica perdido. Todo mundo manda, então, ninguém mais tem uma diretriz. Mas aí encaixa no que o senhor Nene estava falando com relação à oração da família. Porque que a família começa em qualquer de repente, aí acaba já crescendo a família sem estrutura nenhuma. E a estrutura, não tendo a estrutura familiar, não vai ter a apresentação de Deus na família, não vai ter o respeito, e assim cresce. Não é mais moda. E assim cresce. Os valores Os valores são distorcidos. É isso que aí desestrutura uma família. Eu sempre Não está sabendo lidar com essa. Os pais modernos não estão sabendo, né, lidar com essas situações. Eu sempre gosto de falar, né, não sei também se é, porque aquilo que eu falei no início, é o que eu entendi estudando a doutrina em relação à vida, né? Família vai ser e é sempre a célula, aonde começa tudo. E tem coisas que a modernidade é boa, mas tem coisas que não podem ser perdidas. É que vocês estão, não se pode perder o núcleo da família mesmo, aquele respeito. Vamos pôr até como a base. A base, né? Eu fui, no início da minha caminhada na doutrina espírita, eu fui a uma palestra em Camboriú com a Sandra de La Pola, se você deve conhecer. E eu achei, de início eu achei uma palestra assim, um pouco meio liberal, né? E ela disse assim, gente, vocês leve seus filhos numa religião. Em qualquer uma. Leve seus filhos numa religião. Eu falei, poxa, por que ela não convida para ir à doutrina espírita? A gente sem conhecimento nenhum na época, não é assim que se faz também, né? Se eu sou espírita, eu tenho que levar o meu filho na evangelização espírita. Porque é lá que eu vou. Então é lá que ele vai iniciar. Não quer ir, não vai. Criança tem que ir. Criança de 3, 4, 5 anos tem que ir. Porque se mais tarde ele quiser ser católico, tudo bem. Se ele quiser ser evangélico, ele vai ter uma base. Ele vai ter uma base, ele começou a ver falar de Jesus e tudo mais. Eu acredito que seja até quase que uma regra, né? A gente de início leva as crianças, depois 14, 15 anos sai, se dispersa, não quer mais saber. Mas depois volta, porque eles têm a base. E isso está na família também. Hoje, se a gente diz assim, vai lá, pede benção para o teu tio, ou vai lá, mas você é cafona, não sei o quê. Mas quando ele ficar com 20, ou 30, ou 40 anos, poxa, meu pai tinha razão, que legal que era, que bom que era, né? A gente ter esse tio, ter amor a esse tio, né? Interessante também que a grande maioria volta, tá? Volta para o catolicismo, volta para a igreja evangélica e volta para a casa espírita. A religião de origem dos pais tem muita força. Sim. Mas quando se fala de religião, saindo um pouquinho do tema, tem uma passagem de Chico que uma trabalhadora fala que o marido dela é maravilhoso, só que não vem no centro de jeito nenhum. Aí o próprio Chico diz assim, mas o que quer que ele venha fazer no Chico? Se ele é um bom pai, um bom marido, é um excelente, tudo, só que ele não sai da igreja católica, deixa ele lá. Sim. Deixa ele seguir o caminho dele. Então, assim, a religião, tá, é importante, a gente sempre quer puxar a brasa para o nosso assado, vamos dizer assim. Mas assim, se o meu filho é tão bom, um pastor evangélico, seja como for, mas uma pessoa do bem, eu vou trazer ele para cá por quê? Se ele está desenvolvendo o trabalho dentro da evolução dele e dos demais que estão ali. Nós temos nossa família, pegando um gancho teu aí, nós temos nossa família várias pessoas evangélicas. Tem a minha sobrinha, né?
filha do meu irmão. A minha filha é casada com um pastor. É coisa maravilhosa, gente. Não tem coisa melhor. Eu vejo colega meus assim, poxa, minha filha não quer religião, não tá. Nós temos uma bênção da nossa filha ser evangélica. Elas vão com o marido para a igreja, elas oram, elas, né? Amar porque. Né? Desculpa, não, só mais um. O seu Darcy falou sobre tirar pelo menos uma hora com a família, com o filho, porque ele precisa dos pais. Tá. Eu queria colocar o seguinte, que às vezes o pai precisa muito mais observar seus filhos. Sim. É de ambos os lados, principalmente por causa dessas novas gerações que o senhor Darcy mencionou, que cada vez vem mais evoluído, né? Lógico, está muito mais à frente. Então nossos filhos às vezes vêm muito mais para ensinar a gente do que ao contrário. Isso é verdade. Que bom que ele tocou nesse assunto, Sim. Porque era mais um texto, era mais um parágrafo do texto, que basicamente se falou aí. Porque às vezes o pai não conhece o filho, é naquela hora que ele está com o filho ali, que ele vai conhecer o filho, as tendências, né? Porque muitas vezes o filho cresce. Aqui um caso pessoal aqui, né? O meu irmão, ele tem um filho, né? E pequenininho ele foi sempre diferente, ele era diferente de tudo. E o pai não gostava daquilo ali. Ele achava que ele tinha que ser profissional que meu pai, aquela coisa de pai, né? Hoje ele é uma pessoa que ele só praticou eletrônica, só praticou computador. Hoje ele é um processador, ele trabalha numa empresa grande, nesse negócio de processamento, programador, tudo mais. Então, porque talvez fosse aquela hora, aquele momento que o pai vê as tendências dos filhos, boas e más. Mas nós precisamos também saber o que nosso filho está tendendo, as tendências para podar. Porque tu não vai. Tu tem que incentivar naquilo que ele, de bom que ele tem tendência, né? Como tu falou aí, né? O pai tem que conhecer, né? E as más tendências para começar a podar também. Porque depois de uma certa idade, meu filho agora, porque antes nós com 14 anos era criança, hoje com 14 anos é uma pessoa formada. E antigamente também, seu Nene, que nem ele falou ali de conhecer os filhos, os pais às vezes não conheciam muito os filhos porque eles impunham ir na igreja, obrigavam a ir numa igreja, obrigavam a andar assim, obrigavam sabe? Era muita obrigação sem fazer com que a pessoa fizesse aquilo por amor, por valor, por conhecimento, por nada, por isso, sabe? Hoje em dia não, que nem assim, não adianta você querer levar hoje uma criança pequena para uma igreja evangélica, ele não vai gostar. Então você tem que ensinar os valores a ele de acordo com o conhecimento que você tem do teu filho hoje. Por isso que é importante conhecer o filho para saber desde quando o que você pode indicar a ele, porque a minha filha, por exemplo, ela não vem na casa espírita, ela gosta de ir na Bola de Neve e ela se sente bem lá. E eu fiquei contente, porque se ela gosta de ir lá, hoje ela não está indo por outros problemas, né? Mas se ela se sente bem lá, se é lá que ela se encontrou com Deus, vamos dizer assim, então, que bom, né? Quer dizer que é uma semente que foi plantada ali, que Deus existe, que Deus é bom, que Deus, né, é Pai, foi... Aí, de início eu falei aqui da família espiritual. A família espiritual dela talvez esteja lá. Pois é. Não é verdade? Talvez lá esteja seus espíritos mais afins, ou talvez, como tu falou, né, seja ali que ela se sintonizou melhor. E só dando um gancho a respeito de religião da doutrina espírita, a doutrina espírita ela é um pouco meio complexa, né? Ela exige muito estudo, e é um estudo meio diferenciado do estudo bíblico. Então eles acham que temos que estudar a Bíblia, nós temos que ir pela Bíblia. Então a maioria, né, 90% das religiões, elas vão ali em cima disso, que está escrito, vamos estudar, passou isso a Bíblia. E a doutrina espírita ela é um pouco diferenciada, é a mesma coisa, só que tem outros ensinamentos e outras retas, tá? Um estudo mais aprofundado. Exatamente, é porque a doutrina espírita ela veio com 3 propósitos, vamos dizer assim, né? Se posso falar assim. Ela tem a ciência, a filosofia e a religiosidade, né? Não vamos dizer que seja religião, né? Até esse é um negócio bastante... mas na verdade é um pouco complexo, precisa muito estudo.
Só que, por exemplo, para a pessoa iniciar numa doutrina espírita, tem 2 maneiras, ou 3. Ele tem que vir por curiosidade, ou quando ele está com um problema muito sério. Quando ele está com um problema muito sério, ele procura quem? Jesus. Doutrina espírita é Jesus puro. Se tem alguém que tirar Jesus da doutrina espírita, o conhecimento da ciência, da filosofia, isso é maravilhoso. Quem lê Joana, a psicologia, quem lê todas essas obras da doutrina espírita, aí um pouquinho aqui do tempo, não acabou. Então, vê que é maravilhoso o conhecimento. Mas quando a pessoa está no fundo do poço, é Jesus que vai levantar. E é o Evangelho que vai levantar. Então, o amigo tem toda a razão. A doutrina espírita ela é complexa. Exige estudo, paciência. E muito. Precisa ter boa vontade. Porque, eu já aconteceu comigo, né, de ter saído um pouco da doutrina. Não, ela não sai da gente, né? A doutrina não sai da gente, mas foge um pouco. Por causa desse relaxo. Mas quando eu voltei de novo para uma situação difícil, eu digo, não, mas é lá. E também não vai ser que seja só na doutrina espírita. Isso ele pode procurar lá em todas as outras religiões. Mas começa pelo estudo do Evangelho, ou a aplicação do Evangelho, com a ajuda né? Então, a doutrina espírita ela pode ser sim complicada, esses 2 lados da filosofia e da ciência, mas o Evangelho, nosso Evangelho corre junto com a Bíblia. Exatamente. Só que tem diferença. Um pouco diferente. Exatamente. Mas a essência do Evangelho, por isso que Kardec, ele não entrou em polêmica no Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele não quis saber ali se Adão, se a Eva, se depois na fase do cristianismo. Não, ele não entrou nessas polêmicas, ele entrou na essência do Evangelho, né? Aquilo que nós necessitamos para aplicar na nossa vida, nas horas difíceis e nas horas boas também. Nas horas boas a gente esquece um pouco. Né? E trazer isso para a nossa Sem família. depender de religião. Exatamente, e trazer isso para a nossa família. Kardec codificou a doutrina e era um estudioso, sim. Né? Necessitava de tanta tamanha inteligência para poder fazer isso. Mas Chico não. Né? E que é o nosso exemplo maior aqui, na qualidade. Né? O Chico, então, ele veio como porque ele deixou bem claro que é os bens morais que importam. Exatamente. Lógico que exige muito estudo aqui, mas acima de tudo, você frequentar uma casa espírita pura de coração, às vezes tem muito mais importância do que qualquer mentor espiritual famoso, sim. porque devorou 500 livros da doutrina. Sim. Então é justamente, a doutrina é a humildade. Sim. São os bens morais. Chico foi a encarnação do amor, da humildade, né? E da simplicidade e da ajuda, vamos dizer assim. E o exemplo do tema que o senhor está falando hoje, que seria a família, porque para ele todo mundo seria uma grande família, né? Então, se nós se referir a Chico, nós tínhamos que fazer aqui, nós sentar, nós todo mundo tranquilo aqui, para fazer uma reverência ao Chico, que ele foi. E é. Né? Né? Então, eu volto a dizer para vocês, filosofia, ciência é fundamental, porque sem conhecimento a gente não aplica também essas coisas, fica difícil. Mas o Evangelho, a essência do Evangelho, o amor que o Evangelho transmite, aquilo que Chico pregou era Jesus puro, né? Como você falou. Então, se nós não aplicar isso aí, como nosso irmão falou lá, porque é complicado. Não, vamos deixar a ciência ali um pouquinho de lado, vamos para aqui uma igreja, vamos estudar o Evangelho, vamos praticar e pronto. Vamos trazer isso para nós, para o nosso dia a dia. Levar para sua família. Para essa família, né? Poxa, Gilvó, tu vai me dar quanto até 10 horas? É menos só, tá bom? Poxa, eu cheguei aqui, achava que eu não ia ter assunto para falar em 15 minutos. E eu estou aqui com a fone inteirinha, rapaz, ó. Mas eu tenho... Então continue, Soneto, continue. Tem uma frase aqui, ó. Aqui, ó. O senhor parou no homem? Parei não, mas agora eu vou para a mulher. Para a mulher. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. Vou passar para outra também, que estou falando bastante. Que os filhos conheçam a força que brota do amor. Meu Deus do céu. Eu vejo isso aqui como né? Quando ele fala a mulher seja, né, esse aconchego, né? Mas isso serve para os dois. Né?
como é que nós amanhecemos o dia, né? Nós viramos um outro, se nós não somos ainda esse todo amor que nós temos, por que nós não botamos, né, em prática? Viver o dia no amor. Não estou dizendo para vocês aqui que eu sou esse que faço isso, mas eu penso que um dia eu chego lá, né? Que os filhos conheçam a força que brota do amor. Como é que um casal vai fazer o filho conhecer o amor se ele... Vamos usar uma frase do Divaldo aqui. O Divaldo fala que fingiu o amor. Quer dizer, uma coisa meio, né, chula, mas ele falou com uma senhora que foi fazer um questionamento com ele lá sobre relações de marido e mulher. E aí ela disse, mas eu não amo meu marido. Ele disse, mas finge aqui, ó. Vai fingir, um dia tu acaba amando, né? Mas vamos ser sérios, mais sério um pouco. Então, como é que nós vamos ver, ensinar para os nossos filhos essa força que o amor tem? Se ele não vem entre os cônjuges essa força, porque coisinha briga, coisinha estoura. Aí o filho olha assim para o pai e a mãe, poxa, mas isso é casamento, isso é amor? Né? Está brotando o amor dentro dele? O pai não precisa ser, até os pais também não precisam fingir tanto, né? Sabe que dia a dia, a nossa convivência, isso traz atrito, problema, mas aquelas horas que o filho está contigo, está com a mãe, ofereça isso para ele, né? Ofereça que brote o amor ali naquela hora. Que seja um momento, mas que no futuro o filho reflita naqueles momentos, de alguma situação que ele esteja vivendo, que não esteja muito legal, né? Não sei se foi o questionamento dela que falou sobre os pais autoritários, né? Uma coisa que eu vejo hoje nos casamentos modernos, nessa nova geração, que é muito positivo, estou abrindo muitos parênteses, né, irmão? Por exemplo, essa relação entre pai e filho, nesse sentido de estar mais junto, melhorou um pouco, porque antes a mãe era mãe e o pai era pai. O pai era provedor e a mãe era cuidadora. O pai, pelo menos na nossa família, era difícil pegar um filho, abraçar, aconchegar, pôr no berço, trocar, mas não fazia isso, era machismo, isso não era legal. E eu vejo hoje em dia um pouco mais de mais liberal disso aí, né? Cuida mais, o casal se integra mais com os filhos. Os pais de primeiro eram muito brutos nesse sentido, né? Eles eram mais rígidos, né? Não tinha mais sentimento. E isso reflete depois na vida adulta das crianças. Joana fala muito isso, né? As crianças que crescem no regime assim, sem esse carinho, sem esse amor, sem esse aconchego, futuramente ele vai ter problemas psicológicos, às vezes até que traz perturbação, devido a uma criação muito rígida, né? Então, quando eu trouxe esse tema aqui, eu sabia que ele é um tema complicado, porque a gente tem que conjugar, por exemplo, uma família da minha idade e a família de agora, e separar o que era ruim, o que era bom e o que é bom agora, é um negócio bem polêmico, né? Porque a liberalidade é muito grande, mas de outra forma o pai com a mãe, com o filho estão mais próximos também, né? Às vezes eu vejo aí famílias no WhatsApp, junto, tirando foto, tá, tudo mais. Tem muitos que é para aparecer, mas tem que realmente famílias bem unidas nisso aí, né? E isso é muito bom na modernidade. E a nossa família, por exemplo, foi um pouco carente disso aí. Então, meu irmão até podia falar um pouquinho a respeito disso aí, né? Ele às vezes até reclama disso aí, que nós tivemos nossos pais um pouco vamos dizer assim, aquém. Não no sentido de cuidar, no sentido de prover alimento, no sentido de proteção, isso não. Mas no sentido do aconchego, do carinho e tudo mais, não houve isso. Né? Eu fui privilegiado, porque eu era mais apaparicado pelo pai. Mas os outros eram mais na bala do correto.
esse aqui ele sempre foi um pouco mais privilegiado, porque sabe como é que é, né? Na família, eu falei no início aqui, não falei no início aqui, que na família sempre vem um para ou perturbar muito, para ajudar o pai. Isso ficou tão arraigado que faz 20 anos que ele morreu, eu sonho o ano inteiro, toda noite, porque é muito difícil não sonhar com ele. Mas isso é afinidade, né? Isso já vem de longa data, né? Não é dessa vida. Eu quis trazer esse tema aqui hoje por vários motivos, mas um motivo seria esse. Eu queria dar uma picadinha também no negócio que me irrita hoje, que é o palavrão do mais baixo calão, em qualquer hora do dia, da noite, no meio da família, na hora do almoço, na hora do café, no dia do aniversário e tudo mais. Isso me deixa mal. Sim. E tá tão na moda que não, se não dizer um palavrão bem feio, conversa não vai para frente. É verdade. O nosso pai, na nossa família, ele nunca se referiu a uma pessoa ou a família, nem nunca a uma palavra desse tipo de comportamento. Nunca. E também não permitia, não verbalizando, com olhar. Qualquer coisa que desagradava, ele olhava. E a gente, pelo olhar dele, ele sabia que ele não gostava daquilo. E ele nunca disse isso, aquilo, aquele outro. E ele sempre foi um homem que incentivou as pessoas o respeito com o vizinho, o respeito e tudo mais, né? E não foi um homem dizer assim, ó, vai lá e quebra pau, ou vai lá e faz, não. Meu pai era apaziguador. Apesar dele ser um ex-militar, ele era um pouco meio rude, firme, vamos dizer assim, mas ele foi uma pessoa, e meu irmão tem razão, hoje, e às vezes eu me pego falando bobagem também. A gente tem que ser honesto, né? E não é bom, não é legal. Porque isso libera o filho depois para fazer coisa. Nós temos 5 minutos, espero que seja, Recife. Ô, senhor Nene, mas aproveitando o gancho ali do senhor, questão a respeito e questão da família, hoje em dia também a gente tem muitas famílias que é só a mãe e os filhos. E existe muito respeito, existe muita educação, existe muito carinho, existe muito trabalho, muito esforço. Assim como existe também muitas famílias que é só o pai com o filho, né? Pois é, se o Giovanni nos der licença, nós vamos terminar 9 e assim vamos começar a falar sobre as famílias diferentes. É um bom tema, né? É um bom tema. Porque hoje, nós estamos falando aqui de família tradicional. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, que eu me separei e tenho uma outra família. A minha patroa tem outra família, com outros filhos eu tenho filho. Como lidar? A Joana tem um livro que fala a respeito, não bem desse tema, mas como lidar com as famílias, né? Como é que a gente vai conciliar carinho para essa nova família, carinho para aquela, dar assistência e tudo mais? Eu não sei lidar, porque, sinceramente, eu não sei o que faria. Isso é o que mais tem. Seria mais um aprendizado para mim. Muita. Né? Porque aí vai entrar o ciúme, vai entrar um monte de coisa, né? Mas é outro assunto. Eu vou terminar aqui, não vamos comentar a respeito, mas você veja como essa letra dessa música é interessante. Aqui fala, por exemplo, que nenhuma família se abriga embaixo da ponte. Não seria mais sobre a vida social, né? Que a obrigação de cada um a zelar pelas pessoas, né? Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Interessante. Isso é muito interessante, porque às vezes o que vem de fora é que vale. Aquilo que a gente fala dentro de casa, aquilo que fala com o filho, ou que o vizinho fala, não é muito bom, é o que vem de fora. Mas vamos lá para frente um pouquinho. Que ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte. Como é difícil, né? Uma família que, como por exemplo, né, o casal, estão iniciando agora, não sei, também não vou fazer inquirição para vocês, não, pode ficar tranquilo. Mas estão iniciando a vida agora, de repente de casa e tal, aí vai ter um patrão, vai ter uma sociedade que não dá horizonte para essa família. Isso desorienta, tem que ter um horizonte. A dificuldade ela surge diariamente em qualquer aspecto, né? E a gente tem que aprender a driblar isso, né? Exatamente, aprender. São desafios. Eu, por exemplo, não posso dizer que eu não conhecia a Angelita, eu namorei 9 anos. Mas isso não foi
foi bem namoro, sabe? Isso foi... Amizade colorida. Não pode usar termos como enrolou, não sei não. Isso foi Enrolou não, né? Não, isso não. isso é enrolação para viver com sopa. Eu acho que tem gente em Guarulhos me vendo, né? Pois é. Tem gente em Guarulhos me vendo, não tem? Tem. Que eles viram do ontem e do hoje em função do depois, né? Então muita gente quer viver agora, não se esquece do que passou, porque é aprendizado que passou, quer viver agora, no momento, tudo agora, e o depois, como é que fica? A gente vê muita gente reclamando, poxa, mas o que eu fiz agora, o que eu fiz ontem, né? Ou o que eu estou fazendo agora vai ser bom para depois? Aí aquele tem um refrão que fala, né, que abençoe as famílias. É interessante, né? Que ele pôs aqui primeiro, que o Senhor abençoe as famílias. Depois é que vem, e a minha também. Depois tem uma frase aqui que é, né? Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Porque às vezes ela diz assim, mas eu amo ela demais. Amor tem demais? Tem medida para amor? Né? Mas eu amo a minha patroa, ela me ama, ou ela ama, me ama menos do que... Não tem medida. Amor não tem medida. Amor cresce dependendo da nossa convivência. Que ninguém vai dormir sem pedir e sem dar o perdão. Vocês já foram dormir brigado? E vocês conseguiram dormir direito? Eu não. Mesmo que eu não vou lá pedir desculpa, eu não pedi perdão, porque perdão é uma coisa muito ofensiva. Mas ofendeu alguma coisa, pedir. Eu às vezes não vou, eu sou teimoso, mas eu não durmo bem. É verdade. Pequeno, mas sou muito. Sou muito teimoso. Gente, desculpa, mas eu não vou passar. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, foi o que eu estava falando há pouco. O colo. Desde pequeno. Desde pequeno. Porque as crianças, você já viu as crianças, o amor que tem pelo avô, que quando entra na porta já sai correndo, já se joga em cima do colo do avô, da avó? Isso não acontecia com a gente. Comigo sim. Mas poucas vezes, porque eles não davam esse carinho, não tinha esse carinho do avô e avó antigamente. Tinha contigo, avô? Comigo até já tinha, porque eu e a Cássia somos criados por eles, como filhos, né? Mas eu acredito que quanto mais para trás, principalmente o homem era mais difícil. Eu esqueci que vocês são jovens, a gente já... Eu fui jovem. Quanto mais para trás, o homem principalmente era mais fechado. Eu lembro, né, meu Deus, já deu a hora. Eu lembro que quando as minhas filhas vinham de Joinville, vinha para São João, e morava avô e vó, e só tinha avó materna, e as avós paternas. Elas não iam na casa do avô paterno, no caso do meu pai. Elas queriam ficar na avó materna. Porque a avó era avó, pegava. E meu pai e a minha mãe, na pochilha, já não deram muito carinho, vamos ser francos também, né? Só, com exceção do meu irmão. Exceção. Privilegiado. Então, o que é? Deixa eu dar os dedos. Sentir no colo, né? Já terminou, tá levando, não fica, o Giovanni está tranquilo. Que a família partilhe o abraço e o pão. Eu vou só terminar para gente. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Essa frase é pesada, né? Porque quando a pessoa comete uma traição, trair a minha patroa, mas você se traiu só a patroa? Ou traiu os filhos? Os filhos não se sentem traídos também? Um dia desse a minha filha disse que vai botar um chip em mim. Meu Deus do céu. Monitorar, né? Que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois. O ciúme, né? Dá uma palestra, né? Ciúme. Que no caso eu tinha um pouco, né? Baixinho, casar com uma mulher grande, né? Que a família conheça. Tudo bem, então vamos terminar por aqui. Eu agradeço muito, Giovanni. Eu peço desculpa, né, as minhas falhas, eu sou uma pessoa que sou corajoso, eu não sou conhecedor das coisas, mas sou corajoso, gosto de aprender, gosto de falar. Se houver alguma pergunta, se o Giovanni permitir, porque ele é o mentor da casa, né? Se permitir. E um abraço lá, eu sei que tem uma pessoa
me olhando essa hora em Guarulhos, né? Ah, a senhora já foi dormir? Um beijo especial e um abraço para ela, né? Se tiver alguma pergunta, se eu não souber responder, está aqui o Giovanni que responde. Obrigado, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Mas a gente agradece muito o seu Nene pela pesquisa e eu acho que não tem uma crença aqui no Brasil, se ele não goste da oração da família, da música do Padre Zezinho, até porque o Padre Zezinho, os textos dele são muito profundos, eu gosto muito do que ele escreve, das músicas dele, das reflexões dele, assim como eu gosto muito do Frei Beto também. E eu acho que outro dia até vi uma atividade, um caminhão de som aí, de uma igreja evangélica rodando a música da oração da família, os evangélicos reproduzindo. Então, a próxima vez que eu vim aqui, eu vou trazer uma acordeon, que eu estou tocando ela no acordeon, mas no público eu não saio direito ainda, porque eu estou muito nervoso com o acordeon para público, né? Sozinho no meu quarto eu faço. Mas a hora que estiver melhor, eu vou, se vocês permitirem, eu faço um trechinho aqui no acordeon. Aos internautas também que estavam com a gente agradece pela Rede Espaço Espírita, né, convidando. Então, quinta-feira a gente segue com os estudos da mediunidade. E a Laura faz então a prece por todos encarnados e desencarnados no caderno, e a gente fluidifica então a água, a gente baixa um pouquinho a luz, né, para facilitar aqui a nossa prece. Assim, né? Acho que eu paro aquela lá e deixo essa aqui, né? Vamos, nesse momento, manter a nossa mente tranquila. Vamos nos sentir em paz. Relaxar o nosso corpo. Respirar e sentindo a respiração. Assim vai relaxando mais e mais. Oremos, Mãe Santíssima, aos mentores da casa, para que nos ajude nesse momento a transmitir energias magnéticas, fluidoterapia, para essa água, para que todos que assim a tomar sintam-se melhores. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Querido Pai, aqui nós nos encontramos em Teu nome. Esse momento, Senhor, nós te convidamos para que ouça a nossa prece, os nossos pedidos, o nosso desejo para que as nossas preces atinjam aquela pessoa que necessita, encarnado ou desencarnado. Para que as nossas preces, Senhor, se unam todas as preces de todo o planeta nesse momento, com todos aqueles que estão orando, que possamos fazer essa grande corrente. Em nome de Maria Santíssima, unida a ela, que as nossas preces cheguem a cada um dessas pessoas necessitadas. Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós do vosso reino, e seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas ofensas, assim como sabemos que também devemos perdoar aqueles que ofendemos. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E livra-nos, Pai, de todo mal. Que o teu amor seja a base para nos guiar nesta nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e com as bênçãos do nosso Senhor. Que assim seja.